Olá, seja muito bem-vinda ao canal Fabiana Freitas Arte Decorativa. Eu me chamo Fabiana Freitas e hoje estou aqui para ensinar 3 técnicas incríveis para você aplicar aí no seu artesanato em MDF, que vai ficar um arraso e muito elegante. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você poder receber todas as notificações aí das novidades que vem por aí. Se você tem gostado desse conteúdo que você está assistindo aqui, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu vou ensinar uma técnica incrível, pedido de uma seguidora. Ela falou assim, poxa, você poderia dar umas ideias, né, de caixas de bijuteria com craquelê. Aliás, gente, eu me lembro dessa técnica na escola. Eu estava aí, acho que na quinta série, quarta série, sei lá, naquela época você falava série, né? E eu me lembro de ter me apaixonado por artes naquele momento. Foi quando eu fiz essa técnica com a professora e eu fiquei assim encantada por causa do efeito dela, que realmente é muito bonito. E o craquelê, ele tem, vamos dizer assim, o seu humor, né? Depende do ambiente, depende da temperatura, depende de como ele quer seguir adiante aqui. Mas enfim, da pintura com stencil e massa, que também fica lindíssimo, dá para você assim aplicar em várias coisas aí do artesanato, trazendo uma elegância, uma sofisticação para sua peça. Então vamos lá para nossa aula. Eu espero que você realmente aprenda essas técnicas para você aplicar aí e elevar o nível do seu artesanato com elegância. Isso aqui é uma tampa, tá? Isso aqui é uma caixa de bijuteria. Olha só, essa aqui é flocadinha por dentro. Aqui, gente, eu pintei com um tom escuro, tá? Mas eu passei a cor que eu tinha, mas você pode substituir aí, passar outra cor. Aí fica a seu critério, que é mais para poder realçar o craquelê depois. Vamos então fazer primeiro essa parte aqui da tampa, que vai ser com esse stencil da OPA, Criando Arte, tá? Lindíssimo, da nova coleção, que é o 3464, tá? Aqui eu passei, mesma coisa, esse aqui é a tampa. Aqui eu passei um branco, tá? Um branquinho, ainda não lixei, vou dar uma lixada agora. E eu quero fazer espécie de um quadradinho aqui, onde nós vamos colocar, então, a nossa flor, tá? Nós vamos trabalhar com massa. Um pedaço aqui, ou talvez aqui, tá? Vai ficar uma caixa, assim, minimalista, porém, muito elegante. Então, eu vou aproveitar, vou dar uma lixada aqui, tá? Essa daqui, da 3M, lixa seco, 800. Para dar acabamento, gente, ela é ótima, tá? Ela é 800, ela é ultra fina, essa aqui é lixa de carro. Ó, tá vendo? Tem até o carrinho com as rodinhas aqui, ó. Você encontra em lojas de material para construção. Aqui eu coloquei fita crepe, porque como esse daqui é flocado, tá vendo? Ele suja. Então, para proteger, eu coloquei a fita crepe por dentro, tá? Eu vou dividir isso aqui, eu quero fazer, lembra que eu falei para vocês aquele quadradinho? Eu vou pegar uma régua aqui e vou dividir, porque eu quero fazer a largura da régua. Essa régua é uma régua bem exagerada, tá, gente? É porque ela é larga mesmo aqui. Então, fica mais fácil de trabalhar, tá? Vou passar bem levemente, porque daí eu apago o restante. É mais fácil para dividir, tá? Olha só. Então, aqui, veja, ficou um quadradinho. Então, eu vou apagar essas partes aqui com a borracha. Eu vou colocar a fita crepe por fora agora, tá? Passo aqui para não ficar, não vazar, tá? Isso aqui é uma espátula de silicone, que eu tenho há muitos anos. Mas você pode passar com cartão, ou aquela outra espátula de parede também. Aqui eu tenho uma cor de um bege, um pouco um intermediário entre aquele que eu passei embaixo. A cor que se assemelha muito a ele é a Duna da Acrylex, se assemelha bastante, tá? O que eu vou fazer aqui, lembra do vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, assista esse vídeo, que é aquele da reciclagem elegante da garrafa. Eu fiz toda aquela parte de fora da garrafa, nós vamos fazer a mesma coisa aqui,
tá? Então, eu vou passar. Toma cuidado com a parte de fora. Vou cobrir esse pedaço aqui do meinho. Só que aqui eu vou querer mais claro, tá? Mais delicadinho. Então, por isso, você pode colocar uma tinta mais clara aí. E agora sim, eu venho com a cor do fundo e um pouco da branca, lembra? Aí, eu vou fazendo aquela mesclagem aqui, tá? Então, prestem atenção na hora de fazer essa mesclagem para não pegar muita tinta, que senão acaba ficando estranha. Colocando mais porque eu achei que acabei pegando muito. Eu vou passar aqui, novamente, tá? Então, agora eu vou colocar esse stencil. Vou pegar de forma que ele entre aqui nesse pedaço, tá vendo? E aí, eu isolo com a fita aqui. Agora, com massa, né, e uma espátula, no caso aqui, eu tô usando uma massa para madeira. Se você não tiver, você pode usar pasta de modelagem também, que dá, tá? Aí, eu vou secar, lembrando de lavar esse aqui imediatamente, tá? Porque senão ele gruda aqui, fica ruim e acaba estragando o seu stencil. Eu vou colocar essas duas partezinhas aqui da flor, então eu vou isolar essas tulipas daqui, tá? E nós vamos ficar somente com as margaridinhas embaixo. Por quê? Porque eu quero colocar decidi colocar uma escrita, tá? Uma letrinha aqui. Eu vou colocar o bênção. Então, não sei se eu coloco assim, ou, sabe, em pé. Aí, nós vamos colocar mais algumas aqui em cima. Então, eu vou lá lavar o stencil, mais uma vez a massa. E vou aproveitar, como lá em cima ainda tá secando, vou colocar já a escrita aqui do bênção, né? Então, agora, depois que a gente já fez aquela parte, né, de pôr a massa, tá bem seca, tá? Então, tem que tomar cuidado para deixar bem sequinha, porque senão ela fica meio fofa e acaba rompendo por dentro, tá? Vamos aqui. Eu quero fazer uma sombra aqui em volta, tá? Pro lado de dentro, usando até o próprio stencil. Eu tô com a cor que é um pouquinho mais escura do que foi usado aqui no fundo, tá? Essa cor se chama Mushroom. Na descrição do vídeo vai estar todo o material, sempre eu escrevo embaixo do vídeo. Então, desça o vídeo todo, né, pra você ver aonde tá descrito, tá? Então, eu vou passar aqui com o pincel Pituá, tá vendo? Fazendo essa sombra. Tá vendo? Porque já não fez antes. Poderia fazer? Poderia. Mas, falar a verdade, eu esqueci. Então, a gente vai fazer agora. Cuidado para a pintura não ficar toda manchada, certo? E posso usar um pouquinho aqui também. Aí, aqui, perceba que eu tenho a massa. O que que nós vamos fazer? A gente vai posicionar o stencil novamente. Aqui eu tô com o pincel Pituá, esqueci. Com a tinta branca, nós vamos passar em cima da casinha, tá? Da onde a gente fez aqui no caso. A massa, porque a massa ela ainda fica meio manchada, né? Então, a gente precisa deixar o detalhe, né, com essa pintura.
eu vou pegar, posiciono aqui novamente. Eu pego o outro pincel, tá? Que era o que tava com aquela cor anterior. Aqui eu coloquei no tom do fundo, tá? Para ficar mais clarinho. E eu vou fazer alguns detalhes aonde eu quero que destaque, tá? Se você quer aprender a pintar com stencil, eu tenho aulas temáticas, depois dá uma olhadinha aqui lá no... deixar aqui o site, o endereço do site para vocês poderem entrar, tá? E ver as aulas que eu tenho. Aqui eu passo no centro dessa flor, né? E aonde, aqui nesse meio, certo? Aí eu reforço com mais branco aqui, aonde eu não passei essa cor, né, mais escura, para ele ficar mais homogêneo, assim, no caso, a mescla, né, da pintura e se destacar em alguns pontos. Por exemplo, aqui eu vou entrar um pouquinho dessa cor, porque, olha só, ela tá por cima dessa parte branca, né? Então, para ela aparecer, eu vou colocar um pouquinho mais desse tom. Já aqui, na parte que está bege, eu realço com mais branco, tá? Faço meio que uma luz aqui no centro dela. Tá? Então, vou alternando a pintura dessa forma para ela ficar de um jeito mais bonito, né, aqui. Com o pincel liner e aquele tom mais escuro. Vou puxar, então, alguns fiozinhos aqui. Isso é opcional, tá? Se você quiser e sentir segurança de fazer isso, tá? Não fique preocupada. Realço aqui nesse miolinho, tá? Certo? E com o branco, solto aqui a tinta também. Eu venho fazendo, então, um complemento, tá? Dessas voltinhas aqui. Algo bem suave. Viro aqui. E agora, com um boleadorzinho, ou se você tiver um lápis bem apontadinho, tá? Dá pra fazer isso aqui. Eu vou complementar, sabe? Essas voltinhas aqui com uma bolinha, com bolinhas, né? Você pode fazê-las de forma bem aleatória, tá? Alternada, né? Não faça elas todas no mesmo, tudo igualzinha, porque fica sem movimento, tá? É muito importante isso, você observar o movimento da pintura, tá? Então, essa primeira parte ficou assim, tá vendo? Olha só
Que chique, né, gente? Fala sério. Agora, vamos fazer a parte de baixo, então, que vai ser com verniz craquelê. E aqui também, depois eu vou fazer uma faixinha, tá? Pra completar esse pedaço da caixa, que eu acho que vai ficar mais bonita. Então, agora, lembra que eu passei uma cor mais escura aqui? Você pode estar passando até mesmo aquele tom lá da cor anterior. Um verniz craquelê, esse daqui é da Acrylex, eu gosto muito dele. Vou com um pincel macio, esse daqui é uma trincha, né? É até da Condor, é bem macia, vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência, tá? Vou dar uma boa esticadinha nele aqui. E assim, eu gosto quando fica alguns acúmulos nele, tá? Se você achar que ele tá meio grosso demais, é que assim, o meu ele acabou ficando no restinho. Então, eu peguei e coloquei um pouquinho de água na espátula, aqui no pincel, e fui soltando um pouco aqui, tá? E aí, o que nós vamos usar agora? Uma esponja de carro. Nossa, mas como assim uma esponja de carro? Gente, essa esponja, ela vem assim, dessa maneira. Ela vem uma bucha grande assim, né? E o que eu fiz? Eu fui tirando, fazendo ela ficar assim toda irregular, tá vendo? Porque fica melhor pra gente bater o craquelê. E aí ela ficou dessa forma. Eu dei uma hidratada nela antes, não passe com ela muito seca, tá? Porque senão a tinta gruda aqui. Então, molhei, tirei o excesso de água pra gente poder trabalhar com ela assim. E aqui tem a tinta branca mais soltinha, tá? Ela não tá com aquela original grossa demais, porque senão fica até ruim da gente espalhar. E aí, eu vou pegar, então, essa parte, escolho uma parte que eu queira da esponja. O meu verniz craquelê segue nesse ritmo aqui, porém, ele tá num ponto de mordência, né, que fala. Quando ele tá começando a secar e a ponto de que você, quando você colocar o dedo, ele não sai. Nesse caso aqui, ele não tá totalmente seco, tá vendo? Porque eu coloquei e ele grudou. Então, o que que eu faço? Eu dou uma leve acelerada com o secador. Pouquíssimo. Bati aqui. E vou bater aqui o meu craquelê, tá? Não fica voltando, porque senão ele arranca a camada de cima. E o craquelê, gente, ele tem uma xaropice. Se tiver muito quente, ele quebra de um jeito. Se tiver muito frio, ele quebra de outro, tá? Então, não adianta você aí ficar com neura. Ele tem umas certas preferências. Se você colocar mais tinta, ele abre mais. Se você colocar menos, ele abre menos. E aí, eu vou secar agora com o secador para ele abrir maior, tá? O craquelê, ele interfere em vários fatores. A temperatura do ambiente, se sua tinta está muito diluída ou não, ou a quantidade que você passa do verniz, tá? Craquelê. Então, tudo depende de como tá aí a situação. O craquelê ficou bem legal. Eu fiz aqui a faixinha, tá? E um detalhe importante, sempre finalize as suas peças com um verniz acrílico, sempre. Isso é regra, tá bom? Não é uma exceção, é uma regra. Finalize com verniz. Um verniz acrílico, um verniz da sua preferência. E, gente, olha só como ficou, então, a nossa peça, nossa técnica, com a técnica do craquelê e também a pintura de stencil com massa. Gente, ficou incrível, né? Dá para você aplicar em várias coisas aí do seu artesanato. E não esqueça, então, de deixar aqui o seu like, tá bom? Que isso ajuda demais, gente, a crescer o canal. E esse vídeo também para chegar em mais pessoas, né? Nós devemos realmente compartilhar e que esse vídeo realmente chegue para outras pessoas, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixe também o seu comentário. Adoro ler e respondo a todos. Um beijo grande e até a próxima!